Muito bem, mais um estudo de célula aqui, seja bem-vindo, você líder de célula, líder em treinamento, você que é líder hospedeiro, supervisor, cada um de nós, né, que tem aí esse privilégio de servir a Deus e de pastorear vidas por meio das células, né? A célula é um momento tão maravilhoso, não é verdade, irmãos? Eu sou apaixonado pelas células, pelo contexto da célula, e com certeza, né, a nossa oração é para que Deus abençoe você, líder, abençoe a sua célula e que, de modo especial, nessa semana seja aí um momento muito especial de ministração. Bom, no último domingo, o reverendo Osni nos trouxe aí uma palavra muito pertinente, muito abençoada, muito desafiadora ao nosso coração, com o seguinte título: Confiança no Deus Incomparável, baseado lá no texto de Isaías, capítulo 44, dos versículos 1 ao versículo 8. E o reverendo Osni trouxe ali um contexto, né, a respeito desse texto, dessa palavra, dizendo que Isaías, ele viveu, né, ele escreveu esse texto num contexto em que o povo estava no exílio na Babilônia. Então era um contexto de muito sofrimento, um contexto de muita dor para aquele povo. Eles estavam sendo assolados pelo povo assírio. Essas informações estão aí na introdução. É interessante você ler essa introdução, né, com os discípulos aí da sua célula, trazer essas informações. O reverendo Osni falou sobre a questão do Deutero Isaías, que é essa segunda parte, segundo bloco do livro de Isaías, que traz ali uma mensagem de consolação, uma mensagem de conforto ao coração do povo de Deus. Né? Isaías também foi mencionado aí pelo reverendo Osni, é o profeta messiânico, né? Todos os profetas falam de Jesus, mas Isaías, ele é o que dá mais ênfase, né? Ele é o maior dos profetas messiânicos que nós temos aí no Antigo Testamento. Uma coisa que é interessante você citar aí na sua célula é essa curiosidade. Você sabia que relativamente recentemente, por volta ali de 1947, foram encontrados ao acaso, né, meninos ali jogando bola, encontraram por acaso alguns manuscritos datados de milhares de anos, da época do primeiro século, e esses escritos, eles têm 100% de conformidade com o que nós temos hoje na Bíblia, especialmente o livro do profeta Isaías. E imagine só, né? Estimule aí os discípulos, o pessoal da sua célula, se algum deles sabia dessa informação importante, que apesar de nós não precisarmos desse tipo de evidência, né, a nossa fé, a nossa certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, viva e eficaz para o nosso coração, mas esse tipo de fato, né, ele vem para confirmar ainda mais que realmente o que nós temos em mãos é aquilo que Deus falou por meio dos seus servos lá no passado. Estimule os membros da sua célula a participarem nesse sentido. Bom, a primeira verdade aqui que o reverendo Osni nos trouxe sob esse título Confiança no Deus Incomparável é que Deus é soberano e controla todas as coisas. Num contexto de dificuldade, num contexto de dor, de sofrimento, como aquele que o povo de Israel vivia, e que muitos de nós, quem sabe, vivemos nesses dias também. Talvez tenha pessoas aí na sua célula que elas estão passando por um momento de dor, de sofrimento, quem sabe uma enfermidade, uma crise financeira, uma crise conjugal, qualquer tipo de situação. Podemos confiar que Deus é soberano e controla todas as coisas. Deus, por maior que seja a situação, por mais difícil que seja, Deus, ele continua no controle. Deus, ele continua soberano, ele não perde o controle de nada. E isso é maravilhoso, né? O reverendo Osni citou ali Romanos, capítulo 8, versículo 28, onde diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Citou aí também Provérbios 3, 5 e 6 e o Salmo 46, versículo 1. Interessante que você leia, peça para os discípulos aí da sua célula lerem, envolva eles nessa participação. Segunda lição, segunda verdade que ele trouxe ao nosso coração é que Deus é fiel às suas promessas. Muitas vezes nós achamos que a promessa está demorando para se cumprir, mas Deus, ele não falha. Se ele prometeu algo, ele vai cumprir. E a maior de todas as promessas que Deus fez e cumpriu
foi o profeta Isaías quem trouxe, que é a vinda do Messias. A vinda de Jesus Cristo, seu único Filho, que sendo Deus se fez homem, viveu como homem, obediente, e foi obediente até a morte de cruz. Então essa é a maior e mais preciosa promessa que Isaías, 700 anos antes, mais ou menos, ele traz essa profecia, essa promessa, e Deus cumpre em Jesus Cristo no tempo oportuno. O reverendo Osni também nos lembrou que essa promessa ela continua, porque esse mesmo Jesus que veio, ele voltará. Ele disse isso, que voltaria, e certamente nós vivemos debaixo dessa esperança, debaixo dessa certeza de que muito em breve Jesus Cristo voltará para consumar toda essa obra da salvação e da redenção que ele faz por nós. Terceira verdade que ele menciona é que Deus é imutável e digno de confiança. Olha que interessante, o reverendo Osni trouxe alguns exemplos, dos costumes das pessoas que viajam, que ficavam antigamente na casa dos seus parentes. Hoje em dia isso mudou em muitas realidades. E o mundo, ele muda. Aliás, o mundo tem mudado muito rápido nos últimos anos, nas últimas décadas, e com o contexto da internet, de tantas coisas que têm acontecido, o mundo vai mudando muito rapidamente, as pessoas mudam muito rapidamente de opinião, de posição, mas Deus, irmãos e irmãs, Deus ele não muda. Deus ele é o mesmo, ele é imutável. Hebreus, citado aí pelo reverendo Osni, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, ele não fica variando como as pessoas e como as circunstâncias. Nós podemos confiar que em um mundo tão inconstante, tão instável, nós cremos e confiamos em um Deus que é imutável e, portanto, digno da nossa confiança. Algo que o reverendo Osni também nos trouxe de uma forma tão linda e tão penetrante ao nosso coração foi a ilustração daquela turbulência no avião. Quem sabe você possa relembrar isso para os discípulos da sua célula. Uma ilustração é sempre bem-vinda para quebrar o gelo, para estimular ali a participação deles. E ele conta desse voo, dessa turbulência grande, todo mundo agitado, todo mundo com medo, porque os ventos eram muito fortes, o avião sacudia de um lado para o outro, e observaram então ali uma menina, muito tranquila, desenhando, pintando, e sem muitas preocupações. Então questionaram ela, por que será que essa menina está tão tranquila numa situação tão terrível como essa? E aí a menina sorriu e disse, é porque é o meu pai que é o piloto, é ele que está no comando. Então que eu e você possamos ter também essa certeza e transmitir isso aos nossos discípulos, aqueles que participam da nossa célula, quem sabe pessoas que estão ali com o coração aflito, passando por grandes tempestades na vida, mas que nós possamos saber que o nosso Deus, ele está no controle, e ele é todo poderoso, ele não falha, ele não perde o controle, e ele nos ama, tem um plano e um propósito para a nossa vida. Por isso, nós podemos confiar nesse Deus que é incomparável. Que Deus te abençoe a sua célula, e eu quero concluir esse momento orando por cada um de nós. Senhor, te agradecemos por essa palavra, pela tua palavra que é viva e eficaz. Que ela venha realmente, Senhor, fazer efeito e ministrar o nosso coração, como já fomos ministrados no domingo, que nas células ela venha impactar ainda mais a vida de cada um de nós. Nós declaramos a tua bênção sobre cada célula, Senhor, sobre cada líder, sobre cada hospedeiro, sobre cada discípulo da igreja. Que quando essas células se reunirem, a tua presença seja manifesta de forma poderosa, que haja cura, que haja o sobrenatural do Senhor, que haja salvação, libertação por meio de cada líder e de cada discípulo dessas células, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos. Fazemos isso no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.